É sempre um prazer e até mais do que um prazer. É uma honra poder entrar em sua casa e estar com você durante o programa Cabeça para Cima, que você assiste pela Rede Boas Novas de televisão e também pela internet no site www.boasnovas.tv. Olha, apesar de eu falar isso aqui todo dia, muitas vezes as pessoas me perguntam, mas vem cá, como é que eu faço para assistir a programação de vocês? Eu estou num lugar onde não tem cobertura da Boas Novas, como é que eu faço? Internet, www.boasnovas.tv. E pela internet você nem precisa ficar dentro de casa, não. Você pode estar em qualquer lugar, com seu tablet, com seu smartphone. Você usa lá pelo aplicativo da Boas Novas um monte de possibilidades para que você possa ter a nossa programação 24 horas aí pertinho de você, no Brasil, fora do Brasil. E aqui vai um abraço especial para tantos telespectadores, eu não posso chamar assim, né? Internautas que nos assistem pela internet e que mandam seus e-mails agradecendo e até solicitando também temas para a gente poder refletir aqui no Cabeça para Cima. É assim, a Boas Novas abençoando vidas, abençoando a sua vida, abençoando o Brasil. Essa é a nossa missão e nós nos sentimos assim muito gratos a Deus por podermos estar a serviço dele, cumprindo essa missão. E não estamos sozinhos. Nós conseguimos cumprir essa missão porque nós temos um exército de pessoas que nos ajudam, que nos incentivam, que eles dizem para a gente, olha, vocês podem ir, vocês podem confiar, porque nós queremos a Boas Novas cobrindo o Brasil e cobrindo o mundo. Muitas vezes a gente tem um problema num canal, um problema com algum sinal e o pessoal já está ligando, cadê a Boas Novas? Vocês fazem falta, eu não posso ficar sem a Boas Novas, eu quero dormir com a Boas Novas. E nós queremos estar aí pertinho de você. Querido semeador, você, quando ora pela Boas Novas, quando você semeia aqui, você permite que todos esses sonhos sejam realizados. Então, o nosso desejo é que o nosso bondoso Deus, ele possa retribuir a você, também fazendo com que os seus sonhos se realizem, que todos os desejos do seu coração sejam cumpridos. Ele nos promete isso, né? Quando a gente semeia em terra fértil, a gente vai ter essa colheita de volta. E você está semeando em terra fértil, querido semeador, porque você está semeando em vidas, você está ganhando almas para Cristo. E você que ainda não é um semeador, mas também entende o diferencial da nossa programação, entende o desafio que temos, venha fazer parte desse exército, venha abençoar o Brasil, venha nos ajudar a distribuir bênção. Liga agora, 212-6300 ou www.boasnovas.tv. É seguro, você pode entrar no site e se tornar um semeador. E o nosso desejo também se expande para você, independente de você ser um semeador ou não. Que o Senhor possa abençoar a tua vida, possa estar com você a cada dia, possa abençoar a tua família e te fazer feliz com uma vida plena e abundante sempre. A Bíblia nos ensina que esse Deus que nós conhecemos, ele é onipresente, onisciente e ele é onipotente. Isso significa que ele tudo sabe, tudo vê e tudo pode. Mas nós, que somos seres humanos, muitas vezes temos dificuldades de confiar nesse Deus, de descansar nesse Deus. Nós precisamos de provas materiais, nós precisamos ver situações, nós precisamos do concreto para acreditar no poder ilimitado de Deus. Cabeça para Cima de hoje vai trazer para você histórias de vida, testemunhos que reforçam, confirmam para a gente esse poder maravilhoso de Deus. Vamos falar hoje sobre isso, sobre o poder de Deus. Começamos com o nosso informativo e continuamos com você já já com os nossos convidados. Testemunho é a declaração dada por alguém. Também é um ensino divino dado por Deus. O testemunho é a afirmação de alguém que viu e ouviu, ou seja, uma experiência relatada por uma pessoa. A Bíblia nos mostra em muitos de seus versículos a importância do testemunho cristão, nos fazendo entender que se quisermos ter uma igreja madura espiritualmente, qualificada para toda boa obra e santificada pela palavra, é necessário valorizar o testemunho cristão de cada crente. Mas o que temos visto em muitas igrejas é que esses mesmos valores têm sido deixados de lado, em detrimento de outros.
Mais importante que atuar na igreja é ser modelo do agir e poder de Deus na sua vida. É isso aí. Você confia no poder de Deus? Você já experimentou desse poder na sua vida? Quem sabe você também tem uma história para contar. Ou você, algumas vezes, fica pensando assim, como é experimentar esse poder? Como é experimentar essa presença de Deus assim na vida da gente? Olha, eu, graças a Deus, já pude experimentar desse poder. Eu tenho certeza do quanto Deus está no controle de todas as coisas. Jamais duvido disso, mas já duvidei. Também precisei, em alguns momentos, de experimentar, de ver, de materializar a presença de Deus comigo para saber que Ele realmente estava ali. Mas é assim que acontece. Hoje vocês vão conhecer histórias de vida maravilhosas de pessoas que também experimentaram desse poder. Recebo aqui no estúdio o Vinícius Roseira. Vocês já o conhecem, ele já esteve aqui conosco. Vinícius é músico, cantor, compositor. Ele cantava nas noites cariocas e já fez muito sucesso como cantor secular. Hoje ele está aqui, como louvando cantor gospel, louvando o Senhor. Glória a Deus, Celeste. Que bom estar aqui aí. de volta, a paz de Cristo, meus irmãos estão em casa assistindo a gente. E eu vejo esse início de programa que você, com tanta unção, com tanto poder de Deus tem aqui dentro, gente. Vem mais pertinho da gente aqui para sentir como essa terra aqui é gostosa e que nos preenche, eternamente, tendo a presença de Deus ao nosso lado. Venha conosco. Verdade, isso aí, para conhecer, inclusive, como é que Deus entrou na tua vida e que transformações Ele fez, Com certeza, Celeste. Isso aí, volto já, Tá bem? já para isso. Quero apresentar para vocês também o nosso segundo convidado de hoje, o pastor Alexandre Pedreira, ele que é pastor auxiliar do Ministério Internacional Shekinah, em Caxias, aqui no Rio de Janeiro. Pastor, ele já foi gerente do tráfico em Acari e foi baleado e ficou hospitalizado por muito tempo, mas já era, pastor? Está aqui hoje com a gente para contar a sua história, para compartilhar conosco. Obrigadíssimo. Que Deus abençoe a todos os irmãos que estão nos assistindo. Que vocês tenham uma semana de vitória com as suas famílias. Eu agradeço e louvo a Deus, irmã Celeste, por aquilo que o nosso Deus ele tem feito e continua fazendo nas nossas vidas. Verdade. Da minha família, dos meus filhos, da minha esposa, porque hoje para a minha família e para a comunidade da onde que Deus nos resgatou, nós somos um grande exemplo de vida do poder de Deus. Aleluia, aleluia. Eu acho que essa é a grande expectativa, que a gente possa ser exemplo, que a gente possa exalar esse perfume de Cristo, ser sal e luz. Isso que a gente diz nessas frases, muitas vezes, que a gente nem entende muito bem o que é. E ser resgatado mesmo pelo sangue de Jesus, Verdade. Isso é fantástico. Verdade. É uma bênção estar aqui do teu lado, meu irmão. Um prazer meu. Estar aqui tocando. A gente vai falar sobre o poder de Deus, essa questão do poder ilimitado realmente de Deus. Vocês acham fácil a gente confiar no Senhor? Eu acho que difícil é não confiar, Porque tudo que Ele vem preenchendo, pelo menos na minha vida, como experiência daquilo que eu vivia anteriormente, Celeste. Eu era um cara que vivia na noite, tocava em bares, não queria nada, só queria a mesma noite, fazendo tudo de errado que acontecia naquele mundo anterior. E as coisas que hoje são preenchidas por Ele na minha vida, magnificamente falando, é difícil você não sentir esse Deus poderoso ao teu lado, E hoje eu glorifico e só quero louvar a Ele. Irmã Celeste, a própria palavra do nosso Deus, ela nos relata nos Escritores aos Hebreus, no capítulo 10, o versículo de número 38, diz que o justo viverá da fé. Graças a Deus. E se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Então eu costumo dizer que a ordem de Deus hoje, para nossas vidas, é de avançarmos sempre em conquista de degrau em degrau. Deus, Ele é fiel. É verdade, Ele é. Agora, a outra pergunta é, vocês acham fácil e vocês conseguem descansar no Senhor? Eu vivi, por alguns momentos, alguns pesadelos que eu vivi no momento que eu vivia na vida secular também na Europa.
E eu saí daqui do Encantado de Piedade, onde eu nasci, e acabei sendo conduzido para fazer um trabalho no mercado europeu. E lá eu venci barreiras por estar num país onde meus irmãos lá são 99% católicos, em Portugal. Se eu não tivesse a presença do Senhor ao meu lado, Celeste, eu não tinha conquistado e superado as determinadas barreiras que eu vivi em Portugal. Então, eu acho que, mais do que nunca, o Senhor está ao lado de quem quer segurar na mão dele. Né? E esse é o grande desafio, essa é a grande vontade, eu acho que é esse o grande empenho para aquele que ainda não conheceu Cristo, venha conhecer, porque tenho com certeza, né, meu irmão? Essa mão é muito poderosa e não tem como largá-la. Né? Eu acho que era difícil de eu não confiar em Jesus quando eu estava afastado do caminho dele. Eu já passei do confiar, eu já estou no descansar. É diferente, isso, é outra etapa. Eu acho que era difícil de descansar quando nós estávamos afastados do caminho do Senhor. Porque nós não tínhamos confiança em ninguém, não acreditávamos em ninguém. Os nossos comparsas que ali andavam lado a lado conosco, nós não acreditávamos nele também, viviam numa vida de desconfiança, então a gente não tinha aquele descanso. Então, do momento que nós aceitamos a Jesus como Salvador da nossa vida e vimos o poder de Deus, hoje nós podemos descansar em Deus verdadeiramente. É a transformação. É a transformação. Tem uma historinha, né, que contam, e eu assim, até sempre falo sobre essas questões entre o confiar e o descansar, porque eu acho que grande parte das vezes a gente confia no Senhor, entrega ao Senhor, confia, mas descansar, para mim, é a parte ainda mais difícil, sabe? Ainda dá aquela dorzinha de barriga. A historinha que corre por aí, não sei se vocês conhecem, né? Mas de uma pessoa que pedia ao Senhor, ele precisava fazer alguma coisa ao ar livre e tal, e ele pediu ao Senhor, Senhor, eu preciso muito fazer isso, é importante para mim, faz com que não chova, Senhor, eu acredito que Tu vai resolver, não vai chover. Aí ele disse, compartilhou com a família que ele sentia no coração que Deus atenderia o pedido dele. Mas ao sair, ele levou um guarda-chuva. Pois é. Aí né? vem a crença, Quantas né? vezes a gente leva o guarda-chuva, né? A gente leva o guarda-chuva. Mas isso que é normal, tá? Isso é normal porque nós somos humanos. E nem sempre, eu vejo assim também, a gente sonha, né? Nós temos os nossos sonhos, né? Às vezes, na vida passada, eram os sonhos mundanos, mas os planos de Deus não eram esses. Né? Veja, Celeste, eu saio daqui do Brasil, vou para um país puramente envolvido por católicos e ali começo a desenvolver meu trabalho missionário, já louvando e trabalhando também para Deus. E os planos eram outros. Os meus sonhos talvez fossem anteriores, né? Mas os verdadeiros planos de Deus começam agora para mim. E a minha maior satisfação é em poder fazer o que eu estou fazendo nesse momento, louvar ao Senhor. É isso aí. A Bíblia diz isso, né? O Senhor fala, eu é que sei os planos que tenho. Exatamente. É interessante que o salmista, no Salmo 37:5, ele é bem objetivo, né? Ele diz, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo fará. Então, se você entregou, foi a pergunta que ela nos fez, né? A gente temos que descansar agora. Não pode levar guarda-chuva, não. Não pode levar guarda-chuva nenhum. A dúvida, né? Muito bom. Não pode levar guarda-chuva nenhum, é isso aí, né? Mas o Senhor é misericordioso, Ele é gracioso, né? E Ele... conhecendo a nossa humanidade, Ele nem olha que a gente está levando o guarda-chuva, Ele continua firme para cumprir o propósito dele. A gente já precisa fazer o nosso primeiro intervalo, vou dar uma paradinha e volto. Agora eu quero começar aí a efetivamente contar para o nosso público as histórias de vocês. Como que vocês conheceram o Senhor e como Ele resgatou e transformou a vida de cada um de vocês. Tá bom? Beleza. Vamos lá. Cabeça pra cima. Pois é, queridos, hoje assim, eu particularmente estou aqui que nem pinto no lixo, né? Falando sobre o poder de Deus. É uma delícia poder falar sobre esse tema, porque é algo que edifica a vida da gente. A gente pode compartilhar e pode levar até você algo tão precioso
que é a ação desse nosso Deus, desse nosso maravilhoso Deus. Sabe, queridos, há pouco tempo teve o pastor Samuel Câmara, né, que é o nosso presidente também aqui da Boas Novas. Ele escreve semanalmente uma coluna para um jornal, revista, etc., que é publicada em vários segmentos aí da mídia. E ele escreveu um texto que foi, assim, para mim, extremamente abençoador e edificador. Impactante. Ele estava falando sobre a graça e sobre a misericórdia de Deus, né? E ele dizia e qualificava ali, né? Dizendo que a graça de Deus é aquilo que Deus nos dá sem que nós mereçamos. Perfeito, é isso mesmo. E a misericórdia de Deus é aquilo que Deus não nos dá, ainda que mereçamos. É o livramento de Deus, né? Quando Ele não permite que algo aconteça, embora a gente mereça que aquilo aconteça conosco. E aí, eu fiquei me dando conta de que eu não concordo com o apóstolo Paulo, não, quando ele diz assim, a tua graça me basta. Eu digo, Senhor, a tua misericórdia é melhor do que a graça, porque no dia a dia eu acho que a gente está muito mais sujeito a situações de livramento. E quantos deles nós não sabemos que ocorreram, nem sabemos. Quando foi que tu encontrou? Como foi que Jesus chegou na tua vida? Celeste, eu vivia nas noites de bares aqui no Rio de Janeiro e sempre cantando, sempre querendo fazer o mercado fonográfico, né? E fui convidado para ir para Portugal, naquele momento, em 99 para 2000, alguma coisa assim. Naquele período eu já tinha envolvimento com a noite, me envolvia mesmo, só queria trabalhar e sair, bebedeiras, e curtir noite, namorar e tudo. Enfim, a partir dali eu sou colocado num país, ainda eu considero como prova, né? Porque apesar dos nossos queridos irmãos serem ali católicos, 99% daquele país era envolvido por católicos, e eu ali queria desenvolver a música e não sabia qual direção a tomar, mas algo de impressionante começava a acontecer. Eu começava a participar de legiões de missionários que haviam naquele local em Portugal e que começaram a me envolver e me levar para conhecer Cristo ali. E eu falei, não, eu estou no lugar errado, eu preciso cantar e louvar isso. Eu quero transmitir essa palavra, porque eu sinto isso. E eu não vou me alongar muito, porque o nosso tempo também não é grande. É isso aí, né? Senão a gente não consegue contar tudo. Ali aconteceram coisas fantásticas para mim em Portugal. E lá, apesar de ter barreiras enormes, eu cheguei ao ponto, Cristo e Jesus conseguiu me levar num santuário, que eles consideram um santuário de Fátima, em Portugal, onde haviam lá 200 mil pessoas. E lá eu louvei ao lado de um padre da Igreja Católica, em Portugal. E foi interessante, porque ali eu tive a certeza e a sensação de que Jesus estava me levando para o lado certo. Mas em cima de um palco onde havia praticamente 200 mil pessoas, que aquela igreja tem uma festa muito grande. E ali eu falei, meu Deus, isso é o que eu quero para a minha vida. E tive outras coisas muito poderosas acontecendo. Passei frio, passei fome em Portugal, não tive onde dormir assim que eu cheguei em Portugal. E não foi fácil, meu irmão, não foi fácil não, porque eu tive um momento, a gente fica sensível em lembrar, porque mesmo distante da nossa família, né? Porque às vezes a gente acha que a gente consegue fazer tudo, né? Mas como a gente começou no início, os planos de Deus eram outros para mim. Você já falava em italiano, espanhol? Hablava um pouquinho. Já falava espanhol? A gente tem algumas fotos desse teu momento em Portugal. Vamos mostrar as fotos. Foram coisas que me balançaram e que me marcaram. E que hoje a gente olha para trás, né? E fala assim, meu Deus, sabe, eu não sinto a falta de nada disso, Celeste. Não desrespeito aqueles amigos e aqueles meus irmãos que continuam na vida secular. Porém, meu amigo, meu querido Chico Anísio, que me apoiou muito aqui no Brasil, quando eu cheguei ao Brasil e acreditava num projeto comigo,
Mas eu sempre busquei a vontade de transmitir a palavra de Deus. E as oportunidades começaram a se fazer quando eu voltei ao Brasil com um problema de saúde. Que eu acho que aí eu deveria abrir um parênteses para dizer numa próxima vez que nós voltarmos aqui, porque é muito extenso. Porque eu também tive uma cura fantástica. E Deus conseguiu, em pouquíssimo tempo, me levar a lugares e médicos olhavam para mim e falavam: meu Deus, cadê a tal medalha que existe no teu pulmão? Poder de Deus. Vinícius, você foi para Portugal e você já foi nesse propósito de desenvolver, né, esse dom musical. E Deus começa a te encaminhar, então, para um meio cristão, né, te fazendo conhecer a palavra dele. Exatamente. Você se sente despertado para a música cristã, a música com uma outra mensagem. Quem era teu modelo de cantor? Na época que eu curtia e fazia noite, eu adorava fazer essas coisas que... Vamos falar de um grande cantor, né? Wise men say only fools shame, but I can't help falling in love with you. Elvis Presley. Elvis Presley. O mesmo Elvis que cantava Amazing Grace, I see you fine. Quer dizer, veja como os planos eram... O foco era aquele, era música, mas eu curti o Elvis, mas o envolver gospel já estava na minha veia, né? E aquilo veio desenvolvendo mais frequentemente. A partir daí eu não parei mais, Sereste. Só fiz e só trabalhei músicas de louvor, né? Isso tem certamente abençoado a tua vida e a vida de sem muitas dúvida pessoas. Alguma. Né? Poucas pessoas sabem desse momento interessante que esse cantor, o Elvis, teve na vida dele, que ele era um cantor romântico, mas ele tinha uma veia gospel, ele nasceu da raiz de igreja, né? Com certeza. Há quem diga que a indústria fonográfica na época nem permitia que ele conduzisse algumas palavras em evangélico para os evangélicos, né, no mercado americano. Eu tive a felicidade de conhecer um pouquinho, assim, né, por disco, acho que o conteúdo conheceu, da história né? dele, né? E o Elvis era um cara que ele era absolutamente envolvido pela mensagem da salvação, com o evangelho. Contam que ele virava noites louvando a Deus ali com pastores, mentores que pregavam a palavra de Deus, né? Infelizmente, ele foi uma pessoa que não conseguiu usar em prol da própria vida o evangelho e acabou morrendo aí de uma maneira, mau exemplo, né? Dando um mau exemplo. Dando um mau exemplo. Mas é isso mesmo, ele falava, ele enfrentava, conta a história que ele enfrentava mesmo as gravadoras para poder falar de Deus, que nem você está fazendo agora, falando de Deus. Mas antes de continuar contigo, pastor, o senhor esteve lá em Acari, era um gerente do tráfico, é isso, pastor? Isso mesmo. E como é que o senhor encontrou Jesus? O que é que fez o senhor mudar essa trajetória? A verdade é que eu já vim de um berço evangélico, né? Dos meus bisavós, dos meus avós. Ou seja, minha família, por parte de mãe, eles são totalmente evangélicos, oriundos, vamos dizer, da Assembleia de Deus de Madureira. Né? O nosso querido Abner Ferreira. Na época do Macalão, aquele pessoal todo da antiga. E eu cresci no meio evangélico. Só que aos 12 anos de idade eu me envolvi com as drogas, fiquei dependente químico. E minha volta para Jesus foi que eu saí da comunidade onde eu estava, porque eu estava devendo muito. Fui fazer um assalto, que eu estava pretendendo em pagar o que eu estava devendo, e dali definitivamente aceitar Jesus. Mas Deus é tão bom que nem um assalto eu consegui fazer nesse dia. Porque eu estava no ponto de ônibus parado ali no bairro de Bom Sucesso, quando vi um folheto voando, e eu peguei aquele folheto, um folheto evangélico. E quando eu olhei na capa do folheto, tinha a imagem da morte com a foice, e um personagem sendo capturado pela morte. E estava aquela passagem de louco, esta noite
pedirão a tua alma. Eu falei, meu Deus, o Senhor está falando comigo, não é para me fazer esse assalto. E eu sei que dali em diante, Deus ele fez um mover tão grande que eu tive um acidente, que eu saí em fuga, desesperado. Eu consegui cair, bater com a testa, eu tive um afundamento, um deslocamento. E a pancada ela foi tão forte que eu perdi o movimento das duas pernas, perdi muito sangue. Eu só lembro que eu acordei já algemado na sala de cirurgia do hospital em Del Castilho. Eu sei que dali para cá Deus fez um mover tão grande que eu fui parar numa clínica, onde eu fiquei internado 2 anos e 3 meses, evangélica, aqui em Irajá. Pode falar o nome? Pode, claro. É o Certa, né? Ali, Comunidade Certa, pastor Jorge Borges, Rua Manuel do Nascimento 101. Fiquei ali 2 anos e 3 meses, onde que, além de toda a fisioterapia ocupacional que os alunos ali tinham, eles também instruíam-nos na palavra de Deus. E foi onde que eu retornei para Jesus. Dali fiz um curso de seminário dentro de um internato, fui consagrado a obreiro. E hoje já estamos na caminhada, na presença de Deus já há 19 anos. Casado, pai de 4 filhos. E moramos num abençoado condomínio aqui no bairro dos Jesuítas, na Rio Santos. Tipicamente misericórdia de Amém. Deus, né? Tipicamente Amém. misericórdia de Deus. É assim, Deus fala com a gente dessa forma, né? Um folheto que voa de repente, parece que não é nada, mas é Deus agindo. Eu creio nisso, eu creio nisso, né? É Deus agindo. E aí ele chega e põe uma mensagem assim absolutamente clara na sua frente, que vai fazer toda a sua vida mudar. Eu aposto que sua família devia orar muito, pedindo a Deus que ele interferisse naquela trajetória. A minha mãe, ela vivia pelas madrugadas, né, pedindo oração em igrejas, vigílias, cultos, consagrações. E hoje ela vê que o poder de Deus, quando ele alcança a vida do ser humano com o coração vazio sem Deus, ele transforma totalmente, porque eu cheguei a ser rejeitado por meus familiares, até por medo também, né? Claro. Eles não queriam na casa deles. Hoje tem que marcar agenda para visitar todo mundo, que não glória a Deus, glória a Deus por isso, né? E quem está sempre aos nossos redores também acabam se envolvendo com nós. São contagiados. Nós somos sal, né? Pelo bem e pelo mal, né? Muitas vezes. Uma família que, certamente, com o tipo de atividade que o senhor exercia, também ficava sob risco, né? Com certeza. Mas contava com a cobertura de Deus. Contava com a cobertura Deus, de Deus. Ele é tremendo. Isso aí. É Deus agindo, o mover de Deus. Eu não posso dizer que eu não tenho a certeza, mas é um momento muito especial que ocorreu comigo, pastor, em Portugal. Eu tive um serviço secreto praticamente ao redor, por onde eu andava em Portugal, porque eles já sabiam que eu estava ali ministrando alguma palavra e me demonstrava de forma diferente. E eu tive ali alguns momentos muito marcantes por algumas pessoas ao redor que vieram e que paravam ao meu lado e falavam ao meu ouvido, tipo, olha, é melhor você não vir por aqui. Mas era uma coisa muito intensa. E ali realmente eu acho que não só eu acredito que outras pessoas viveram isso naquele local ali. E naquele local. Ok, eu já preciso de novo fazer uma paradinha, a gente vai para o intervalo e volta para continuar aqui glorificando a Deus com a vida e com a história de vocês. Amém. Tá bom? Vamos lá. Cabeça pra cima. Isso aí, né? Esse é o nosso Deus, que é poderoso para fazer tudo muito mais abundantemente além de tudo que pedimos ou pensamos. Ele faz, mesmo quando não nos parece que ele está fazendo, né? O pastor foi lá, né? Teve um acidente, ficou todo quebrado, foi para o hospital com afundamento no rosto. O que isso pode ter de bom? Nada de bom nos parece, né? Mas era isso, né? Os planos de Deus. É um fato que ele parece desastroso, mas que ele vem para mudar e mudar completamente
a sua vida, né? Vai lhe reconduzir para um caminho de resgate. Deus é aquele que ele sempre nos surpreende. E quando ele pega o ser humano para poder tratar e trabalhar com a vida do ser humano, eu sempre me recordo de uma passagem no livro de Jó, 19, verso 21, a parte B, que Jó diz assim: as mãos do Todo-Poderoso, elas me tocaram. Então, quando a mão de Deus pega o ser humano para tratar e trabalhar, ninguém pode livrar. Deus, ele cria circunstâncias, situações para que o poder dele seja alcançado na vida daquele ser humano e o nome de Deus seja glorificado. É isso aí, é isso aí. De novo, eu vaso, também já né? falei isso aqui A mudança várias do vezes, mas às vezes eu fico pensando assim, Deus às vezes é tão complicado, ele podia fazer as coisas papou, mas ele não faz. Eu tenho um pai que fala isso, meu pai costuma dizer isso, mas nossa, né? Parece que os caminhos dele são tão complicados, né? É. Mas eu tenho uma irmã querida que ela me diz sempre, minha irmã, não é nada disso, os caminhos de Deus são sempre os mais simples e os mais certos, né? E Nós é ela que tem razão, complicamos, a né? gente é que complica, realmente a gente que complica. Qual foi a primeira música cristã que você cantou? Eu fiz uma canção que a qual hoje está nesse CD, que chama-se Te Adorarei, Senhor. Ela abre mais ou menos assim, ó. Maravilhoso é ter um Deus tão forte, tão libertador, que fez da cruz um instrumento para alcançar um pecador. Por isso eu te louvarei, por isso eu te adorarei, Senhor. Maravilhoso é ter um Deus com tanto amor e compaixão, que olhou para cada um no mundo sem fazer acepção. Por isso eu te louvarei, por isso eu te louvarei, Senhor. Ai, glória a Deus. E se alguém se levantar, tentando lhe fazer parar, eu vou seguir o meu caminho, mesmo que seja no deserto. Eu sempre sei que está por perto, amigo, companheiro. Tu és fiel. Ele é fiel, sempre Te adorarei, fiel. Te adorarei, Senhor. Sempre, sempre. Te adorarei, Senhor, por tudo que tu és. Amém. Você pode dizer isso o tempo todo? Te adorarei, Senhor, por tudo que tu és, sempre, em qualquer circunstância. Isso é muito bom, isso é maravilhoso. Quais foram as principais barreiras que você encontrou, as principais dificuldades no momento que você aceitou Jesus e mudou de vida? Ali, ainda em Portugal, aconteceram coisas muito impressionantes. As televisões que me cediam alguns espaços naqueles momentos. Não eram muitas, em Portugal só tem 3, né? E algumas seculares, no mercado internacional também, para toda a Europa, mas as portas de algumas emissoras se fecharam. Então, ali, as barreiras começaram a crescer. Eu comecei a não ter o que fazer, né? As coisas começaram a ficar muito difíceis. As rádios que tinham esse segmento mudaram totalmente o perfil comigo. Mas veja, depois de tudo isso, eu apareço em cima de um palco católico para 200 mil pessoas. Quer dizer, de uma certa forma, aconteceu o pior. Eu vivi quase 7 meses ali sem saber o que fazer. Meu dinheiro estava acabando em Portugal. Não posso dizer, Celeste, que eu passei fome, porque eu tinha muitos amigos, tá? E as pessoas que estavam ao meu redor, por vezes, me ajudaram demais em Portugal. Mas nesses momentos em que eu decidi ter Cristo ao meu lado e começar a me envolver, essas portas se fecharam, né? Mas outras portas se abriram. Imediatamente se abriram Outras portas Deus, ele se é abriram. fiel. E muito maiores, né? Porque a partir daí eu venho para o Brasil, gravo um programa de âmbito internacional, que também era o Jô Soares, o Faustão, e acontece o inverso. Eu começo a ser chamado para voltar a Portugal de novo, para realizar missões
evangélicas. E aí a coisa vai crescendo, você vai trabalhando, não vai parando. Eu falei, meu Deus, eu tenho que agora fazer um disco só para o mercado evangélico. E é esse trabalho que eu hoje quero desenvolver e estou voltando ao Brasil para fazer isso. Perfeito. Da última vez que você esteve aqui, você me fez chorar com o seu agora... medley de músicas ali. O CD está maravilhoso, realmente. Que bom, Celeste. Que realmente bom, muito especial. Recomendo. Tá? Para a honra e glória do Senhor, eu quero desenvolver esse meu trabalho e trabalhar sempre de mãos dadas com os pastores aqui no Rio, em todo o Brasil, por onde a gente tem caminhado, de norte a sul, leste a oeste, Baixada Fluminense, Vilar dos Teles. Quero mandar um abraço, Celeste, se você me permitir, ao nosso querido e amado reverendo de Souza Maciel, com o qual eu tenho sido, abraçado com todos os amigos, nosso querido pastor Francisco Neri, que está sempre conosco aqui, com o qual desenvolve um trabalho na UMEB, de estudos evangélicos. E é isso, Deus fechou-se uma portinha lá, né? Mas as janelas estão abertas. Escancarou outra para você, certamente colocando agentes do Reino de Deus ao teu lado para alavancar todas essas questões. Pastor, quando o senhor começou e retomou o trabalho na igreja, né? Porque aí o senhor optou pela carreira ministerial, né? O senhor teve alguma dificuldade nessa retomada? O senhor sofreu algum tipo de discriminação? Quais foram essas barreiras? Assim que eu saí do centro escola de preparação e envio de missionários, depois que eu acabei o seminário de 2 anos, alguns dos meus parentes ainda estavam desacreditados na minha pessoa, né? na minha conversão. Eles pensavam que eu estava de mentira, de engano. Então, a dificuldade que eu encontrei em relação à minha família, a alguns amigos, irmãos, foi deles me acolher, porque naquele momento ali eu abandonei e larguei tudo. Da mesma forma como eu tinha entrado para a vida do crime, eu saí sem nada. E eu fiquei morando ali na Edgar Romero. Nossa! Só que eu morava, não era numa residência não, eu morava na entrada da delegacia, da 29. Fiquei quase 8 meses dormindo todas as noites ali na entrada da delegacia e já evangélico, pregando, dando testemunho. Eu me recordo que eu sempre levava comigo uma bolsa que ela é uma bolsa tipo alçapão, né? Ela tem 3 fechecré, sanfonada, me desculpe, me perdoe. Você vai abrindo o fechecré e ela vai crescendo. E eu levava ali todas as minhas roupas, pasta de dente, sabonete, a toalhinha. E quando eu chegava em alguns cultos e igreja, eu pedia sempre para poder usar lá o toalete, o banheiro. E eu sempre procurava aquele culto que geralmente era chamado, titulado, e tem até hoje, né? Um dia com Deus, porque eu sabia que lá dava café da manhã, dava almoço e dava janta. E eu me recordo que todas as terças-feiras eu estava ali na Edgar Romero, no 701, na missionária Jovem Guedes, né? Que é a avó do pastor Samuel Gonçalves, presidente da Assembleia de Deus Ministério de Madureira, lá em Cabo Frio. E eu tomava café, almoçava e jantava lá e ainda pregava a palavra. E a coincidência, não é coincidência, eu costumo dizer que é Jesuscidência. É isso aí. Foi ali que eu conheci hoje a minha futura esposa, né, que era dirigente do ministério. E eu, por revelação divina, dentro do que o Espírito Santo Deus tocou e falou no meu coração, eu pedi a mão dela em noivado. E eu perguntei a Deus, senhor, será que isso é de ti mesmo? Como é que eu vou pedir essa menina noivada? Eu moro na entrada da delegacia, não tem para onde ir. Eu sei que Deus ele é tão misericordioso e bondoso e nos alcança com o seu poder, que as dificuldades que nós tínhamos, eu vi uma maneira de ser de aprendizagem e adquirir mais experiência na minha caminhada para que eu pudesse hoje estar instruindo outras pessoas. Nós fomos morar de aluguel, moramos numa casinha próximo a uma lixeira e hoje, para a honra e a glória do Senhor Jesus, Deus ele mudou a minha história de tal maneira que eu moro num condomínio.
tenho vaga de garagem, tem playground, tem salão de festa. Pacote completo, né, pastor? Pacote completo. Pacote completo. Né? Deus resgatou e a dificuldade que eu tinha encontrado, hoje Deus tornou em bênção para nossas vidas e da nossa família. Eu só tenho a glorificar a Deus. Aleluia, aleluia. Que coisa né? boa, né? Que coisa bacana. Eu trabalhei ali, exemplo Celeste, eu comecei ali, rapaz. Eu saí, ou seja, eu estou falando antes de ter ido para Portugal ainda. Já trabalhava de manhã no Baú da Felicidade, como chefe de equipes de vendas ali, naquele Carnês e tudo. Conhece aquilo ali? É bem do lado ali na Edgar Romero, né? Madureira. E a partir dali eu já fazia. À noite eu parava, juntava todo mundo, pegava meu violão e já começava a tocar música de louvor e músicas. Enfim, era maravilhoso, né? Quando Deus faz, Ele faz pacote completo mesmo. Ele transforma. Aí a gente só precisa aquela que a gente aprende quando é criancinha, né? Ele vem e bate a porta. Se a gente abrir, ele entra e faz a festa. É uma coisa que eu acho que a gente não deve cansar nunca, de agradecer, né, cara? Porque você é elevado, você é edificado, né? E você tem essas mãos poderosas te segurando. E a gente tem que agradecer, porque nós não somos nada. Nós estamos aqui, eu costumo dizer que a gente está passando por aqui, né, Celeste? Exato. Então, esse agradecimento é constante, na minha vida principalmente, aos meus filhos, à minha mulher, enfim, a todas essas pessoas que se chegam mais próximos a mim atualmente. Eu só agradeço a Deus, de joelhos. É isso aí. A gente já vai para o nosso último intervalo, gente. O programa já está acabando. O programa já está acabando, passa muito rápido. Mas eu tenho absoluta certeza, né, de que as histórias de vocês, elas vêm confirmar cada vez mais que o nosso Deus, Ele é poderoso, onipresente, onisciente. Amém. Né? E realmente Ele é poderoso para fazer tudo muito mais. Fez com vocês, faz com tantas pessoas, pode fazer com você também, querido telespectador. Vamos ao intervalo e voltamos para o finalzinho do nosso programa. Cabeça pra cima. É isso aí, queridos. Programa Cabeça para Cima, falando com você sobre o poder de Deus. Muito bom, muito edificante esse programa. Obrigadíssima, pastor, por ter estado aqui com a gente. Prazer é meu, Celeste. Eu quero deixar um alô para minha mãe, Solange da Conceição, minha esposa, meus amigos, meu pastor Epitácio Olímpio, da Internacional Shekinah, ali na Figueira. Deus abençoe a todos vocês. Obrigado pela oportunidade. Isso aí, eu é que agradeço pelo senhor vir aqui compartilhar com a gente, com os nossos telespectadores, a sua belíssima história, viu? Obrigada a você também que esteve aí em casa participando conosco, né? A gente termina o programa insistindo e dizendo para você que vale a pena a gente confiar e descansar no Senhor. Vamos terminar o programa com a boa música. E quem é que vai cantar para a gente? Claro, né? O Vinícius Roseira. Obrigada também, Vinícius, por ter estado aqui com a gente, tá bom? E agora é contigo para abençoar as nossas vidas e dos nossos telespectadores. Ó Senhor, grandes são teus sonhos para mim. És o dono da vida, o arquiteto e criador. Como teus servos Zaqueu, eu quero ser. Como o rei Davi, eu quero obedecer tua voz, viver os planos meus e sonhar os sonhos teus. Mas acima de qualquer situação, te obedecer. Sou pequeno, mas grandes são teus planos para mim. Preciso ouvir o que queres de mim, Senhor. Levanta-me agora, me chama para fora, traz de volta minha vida,
achei mercê em ti. Restitui o que perdi. Como teu servo Zaqueu, eu quero ser. Como o rei Davi, eu quero obedecer tua voz, viver os planos meus e sonhar os sonhos teus. Mas acima de qualquer situação, te obedecer. Sou pequeno, mas grandes são teus planos para mim. Preciso ouvir o que queres de mim, Senhor. Levanta-me agora, me chama para fora, traz de volta minha vida, cura minhas feridas, renova a esperança de tudo que há em mim, se achei mercê em ti. Restitui